Bom dia! O nosso grupo, composto pela Isabela, por mim, pela Larissa, por mim, Maria Eduarda, pela Yasmin e pelo Rafael, nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Eu vou falar um pouco sobre o histórico do sistema de saúde de Portugal. No início dos anos 70, Portugal apresentava indicadores socioeconômicos de saúde muito desfavoráveis, tinha bastante mortalidade infantil e muito pouco dos partos eram realizados em ambientes hospitalar. Ocorreu uma reforma de saúde, chamada de Reforma de Saúde de Gonçalves Ferreira, em 1971, e que forneceu base para uma futura implementação dos serviços de saúde pública, que aí foi definido os centros de saúde. A, a Revolução Democrática de 74 e a Constituição de 76 contribuíram para a atribuição do papel de responsabilidade pela saúde pública ao Estado. Aí o Estado passava a ser responsável. E em 79 foi publicada a Lei do Serviço Nacional de Saúde, que implementou o SNS, que é o Serviço de Saúde Pública português. A Lei do Serviço Nacional de Saúde declarava que o acesso ao SNS deveria ser garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou econômica, de forma gratuita, inicialmente. Só que depois em 1989, foi revisto para tendencialmente gratuito. Em 86, Portugal se tornou membro da CEE, que é a atual União Europeia, que permitiu o financiamento europeu para o desenvolvimento de infraestruturas sociais e econômicas, que incluía a área da saúde. Em 1990 foi publicada a Lei das Bases da Saúde, que define o sistema de saúde português como uma estrutura que visa a efetivação do direito à saúde. Assim, o Estado passava a atuar por serviços próprios, celebrando acordos com entidades privadas para a prestação de cuidados, apoiando e fiscalizando a restante área privada da saúde. Assim, ficou estabelecido que os cidadãos e as entidades, sendo públicas ou privadas, deveriam colaborar com a criação de condições que permitiam o exercício do direito à proteção da saúde. Então, a saúde não era só responsabilidade do Estado, mas também do indivíduo e das iniciativas sociais ou privadas. Aí, tipo, no período entre 90 e 2000, muito foi decidido sobre a gestão da saúde portuguesa, muitas medidas se articularam. Em 2014, foi criado o Fundo para Investigação em Saúde, que fortaleceu as atividades de investigação para proteção, promoção e melhoria da saúde das pessoas e para obter ganhos em saúde. Em 2016 foi criado o Conselho Nacional de Saúde, previsto pela Lei das Bases da Saúde. E em 2019, o SNS comemorou seu 40º aniversário e foi aprovada uma nova lei de bases. E foi implementado um novo modelo de gestão autônoma para os hospitais e unidades locais de saúde. Eu vou falar um pouco sobre o financiamento. O sistema de saúde português tem enfrentado problemas de insustentabilidade financeira, com a possibilidade de, a prazo, não ser financeiramente suportável. Portugal é um dos países europeus que mais investe em saúde pública em relação ao seu PIB, porém, um dos com menor investimento em relação à despesa per capita na saúde. Além de ser financiado pelos impostos, que cobrem a maior parte, é também auxiliado pelas taxas moderadoras, já que seu sistema é tendencialmente gratuito. O financiamento é responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde, que repassa os recursos seguindo uma série de critérios a cada administração regional de saúde, já que Portugal é dividido em unidades administrativas. Essas são responsáveis por efetivar o pagamento das verbas aos diferentes níveis de cuidado. A totalidade do orçamento se divide em 36,7% são para saúde primária, os cuidados da saúde primários, 50,8% são para os cuidados diferenciados, também designados secundários, como os hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde, e 1,8% são cuidados continuados e integrados. Eu vou explicar um pouco sobre como funciona o sistema de Portugal. No sistema de saúde português, os atendimentos ocorrem através de um médico de família.
que é um clínico geral designado a você e aos membros da sua família no momento da inscrição no centro de saúde do seu bairro. Ele é o responsável pelos exames de rotina e encaminhamentos a especialistas, caso necessário. Esses exames encaminhados são realizados em hospitais particulares, mas o custo é o mesmo dos hospitais públicos. Quanto aos medicamentos, caso eles sejam prescritos pelo médico, a receita possuirá um código de barras para compra com desconto de até 90%, sistema chamado de comparticipação do governo, tornando-se apenas um valor simbólico para o paciente. Contudo, apesar de público, esse sistema não é completamente gratuito, uma vez que são cobradas taxas moderadoras pelos serviços. Para uma consulta de rotina, o preço é em média 5 euros, e em caso de emergência, por volta de 20 euros. Para exames, o preço varia de acordo com a sua complexidade, sendo em torno de 2 euros para exames simples e cerca de 100 euros para um exame de análise celular, por exemplo. Para cirurgias recomendadas pelo médico, internações e acompanhamento de doenças graves, não existem cobranças. Além disso, segundo a Lei nº 84 de 2019, são isentos do pagamento das taxas as grávidas, crianças e jovens de até 18 anos, doadores de sangue, bombeiros, pessoas de baixa renda, doentes transplantados e entre outros. Eu vou falar um pouquinho sobre as unidades de saúde básica de Portugal. As unidades de saúde básica são chamadas de agrupamentos de centro de saúde, ou com uma abreviação ACES. São elas que asseguram a prestação de cuidados de saúde das comunidades. E cada ACES congrega vários centros de saúde e cobre a área de um município. Cada ACES inclui unidades especializadas de saúde familiar, de cuidados de saúde personalizados, de saúde comunitária e de saúde pública. Eles são divididos em estabelecimentos hospitalares, que prestam majoritariamente cuidados de saúde diferenciados. A maioria dos hospitais públicos integram centros hospitalares, que congregam e administram várias unidades hospitalares localizadas na mesma cidade ou região. Os hospitais são integrados e os centros hospitalares são classificados como grupo 1, locais, 2, regionais, 3, centrais ou 4, especializados. E também temos as unidades locais de saúde, a ULS, que abrangem todos os centros de saúde e hospitais localizados em uma determinada cidade ou região, num único estabelecimento integrado, responsável pela prestação de tanto de cuidados de saúde primários, como de cuidados de saúde diferenciados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os planos de saúde portugueses. Os planos de saúde portugueses, eles têm um valor em torno de 30 a 85 euros. E ao optar por esse tipo de plano, o cidadão terá acesso aos hospitais particulares, consultas, procedimentos médicos e análises clínicas, pagando menos e tendo um atendimento rápido e de qualidade. Porém, esses planos funcionam por cotas máximas de gastos em cada categoria, de acordo com a cobertura escolhida no seguro. Ou seja, além do valor mensal, ainda é preciso pagar um valor nota da utilização, como, por exemplo, uma consulta médica particular, que pode custar em média 60 euros, e com a cobertura do plano, será pago cerca de 15. O plano de saúde particular não é obrigatório, mas geralmente a maioria dos seguros não costumam cobrir doenças pré-existentes, perturbações nervosas e doenças psiquiátricas, acidentes de trabalho, problemas resultantes de abuso de álcool ou drogas, ou qualquer coisa de fecundação artificial ou lesões provenientes de competições esportivas. Tá, agora eu vou falar quem tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde de Portugal. O acesso aos serviços e recursos providos é bem amplo e é garantido pelo artigo 64 da Constituição da República Portuguesa e regulado pela Resolução 25.360 de 2001 do Ministério da Saúde. Contudo, ela apresenta algumas limitações a depender da circunstância em que o usuário se encaixa. Podemos compreender o acesso sobre dois aspectos: o direito ao desconto das taxas moderadoras e a possibilidade de uso dos recursos. Para se ter direito ao desconto, é necessário que a pessoa tenha o número do paciente, emitido por um centro de saúde. Turistas vindos da União Europeia devem apresentar o Cartão Europeu de Seguro de Doença, o qual é válido por toda a extensão da União Europeia para estadia temporária. Pode ser emitido em qualquer país que pertença ao bloco econômico, contudo, ela não permite a emissão do número do paciente e, portanto, não dá acesso ao desconto. Já os imigrantes precisam de outro documento que lhes permite viver no país. E esse documento concede acesso ao desconto e deve ser emitido no país de origem. Turistas imigrantes vindos de países de fora da União Europeia que têm acordo firmado
com Portugal são Brasil, Espanha, Grécia, Itália, Cabo Verde e Chile. É o chamado Certificado de Direito à Assistência Médica. Ele garante que os que transitarem entre esses países, ainda que não tenham visto regulamentado, terão acesso ao sistema de saúde nas mesmas condições que o cidadão comum, caso apresente o documento que comprove o direito ao atendimento e igualdade, emitido também no país de origem. Esse documento no Brasil é chamado de BP4. Estrangeiros legais regulares são aqueles que têm o visto de estada temporária ou a autorização de residência válidos. Esses dois documentos garantem o acesso e os descontos normais de um cidadão português. Os estrangeiros irregulares são aqueles que têm a sua entrada registrada no posto de imigração, mas que ultrapassaram o tempo de permanência permitido, seja o que tenha sido determinado no visto de estada temporária, no caso de turistas, ou na autorização de residência, no caso de imigrantes. Estrangeiros ilegais são aqueles que vieram de países de fora da União Europeia e que não tiveram a entrada registrada num posto de imigração. Em ambos esses casos, há permissão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, desde que seja apresentado um atestado de morada, comprovando que a pessoa está em Portugal há mais de 90 dias. Este documento garantirá os mesmos direitos de cuidados de um cidadão português comum, mas não terá acesso ao desconto, pois não há permissão para a emissão do número do paciente. Ainda assim, não precisarão pagar caso estejam em algumas das situações descritas anteriormente, que não são cobradas normalmente de um cidadão português comum. Por fim, turistas e imigrantes vindos de países sem acordo internacional têm acesso e podem fazer uso dos recursos, contudo, as taxas moderadoras serão o dobro das pagas, serão o dobro do valor nacional. E aqui, as nossas referências.